Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos que desafiam especialistas e provocam medo. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira. O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. Vamos à entrevista, coronel? Pai, o material que você pediu está tudo aqui. Essa é minha filha Daniela. Tudo bom? Como vai? Minha enteada Ana Paula. Tudo bom? Eles são Marco e Ademar, que são ufólogos. Só por curiosidade, coronel, por que o senhor resolveu falar só depois de tanto tempo? Se não contar o que eu vi, amanhã eu posso estar morto. E a história corre. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Mesmo antes da aeronáutica chegar ao local, nós já ficamos sabendo que a população estava assustada. O clima era de pânico. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e atingia a pessoa. E a arma nossa aqui, já sabe, que é pau, pedra, uma espingardadinha carregada pela boca. O povo vivia apavorado, porque esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficava rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Adelaide, tenta dar conta de tantos feridos. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. Doutora. Vocês são de onde? Nós somos de Candeu, doutora. Candeu? A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olha pra isso, dona Adelaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas. Deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado.
existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que ele chamava de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Não posso fazer mais nada. Mas se eu fosse vocês, eu também ia embora daqui o mais urgente possível. Com licença, autoridades. E a população de Colares foi tomada por uma crise, talvez assim, de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto e de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E o que foi feito, coronel? Bom, a primeira providência foi mandar um grupo da aeronáutica ao local, tá? Para restaurar a ordem. E o senhor estava entre eles? Não. Nessa primeira fase eu estava em outra operação. Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. E esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom, eu gostaria que os senhores explicassem pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não. De modo que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo. Existem explicações científicas, existem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, lampejos no sol, no céu, luzes estranhas. Sempre, não é de hoje isso, assustaram as pessoas, né? Mas eu acho também que quando você acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se você for uma pessoa que não acreditar nos milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, de fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sargento, vem, sargento, rápido! Olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tá filmando. Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres, né, que se dizem extraterrestres, né? E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Em algum desses sistemas, deve haver um planeta com as condições que propiciaram a vida na Terra. Então, isso eu acredito. Agora, o contacto
é muito difícil, dadas as distâncias gigantescas. Você pode ir para um outro planeta, vamos dizer, a 50 anos-luz de distância daqui, né, e tem lá umas bactérias, uns protozoários, né, uns vírus de alguma forma, que não tem nada a ver com vida inteligente, né? Só o fato de você ter vida não significa que você venha a ter vida inteligente. Então como é que o senhor se envolveu com a Operação Prato? Não se chamava Operação Prato. Esse nome fui eu que dei depois. Vamos combinar que se a missão era secreta, Operação Disco Voador ia ser óbvio demais, né? Então o senhor foi para a Amazônia e... Naquela época eu ainda era capitão. Eu chefiava o Paraçado, um serviço de resgate na selva. Eu tinha acabado de terminar um curso em Brasília e o comandante do primeiro comar mandou me chamar. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, ó, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte, que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a autoaniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa.